Quinta oração para vencer com Deus, para se manter com Deus, para não duvidar e aumentar a fé. Essa campanha propôs de oração de 7 dias seguidos, em referência na palavra de Deus. Todo mundo já deve ter ouvido falar ao menos uma vez da passagem de Jesus caminhando por sobre o mar, por sobre as águas. Mas tem uns detalhes nessa passagem que às vezes nem todas as pessoas percebem, e é aqui o foco dessa campanha, pois isso pode ter acontecido na sua vida, isso pode também acontecer no futuro, e é nesse sentido, para evitar que isso ocorra, que estamos orando. Vamos aqui entender, é o seguinte, ali com Jesus se retirou para orar em um monte, e depois adormeceu. Quando ele acordou, o mar tinha subido um pouco, o barco estava um pouco longe da areia, e Jesus foi caminhando sobre as águas até o barco onde estavam os discípulos, que depois se tornariam apóstolos. Pedro, ao ver Jesus, primeiro eles meio que se assustaram ali com o que estava acontecendo, depois viram que era Jesus, e Pedro falou: Senhor, se és tu, manda eu ir aí para perto de ti. E Jesus chamou e ele foi. Pedro seguiu, andou pela fé, com o olhar em Jesus, também caminhou sobre as águas. E enquanto ele manteve o olhar em Deus, enquanto ele manteve a fé e a atenção dele ali em Jesus, ele conseguiu andar por sobre as águas. Só que a partir do momento que Pedro olhou para as circunstâncias, que Pedro deixou ali as questões em sua volta, dar atenção àquilo que estava acontecendo, ele afundou. E de imediato, após afundar, ele pediu para Jesus o tirar daquela situação. Jesus tirou e ainda questionou: o homem de pouca fé, por que duvidaste? Depois eles chegaram em Genezaré e as pessoas ali, sabendo que Jesus tinha chegado ali naquela cidade, elas foram lá para tentar tocar ao menos no manto que Jesus vestia para terem as bênçãos. E o que a gente tem que aprender com isso? E inclusive esse é o alvo da oração que estamos fazendo aqui nesse propósito. Eu já vou orar. Na vida da gente, no dia a dia, às vezes a gente está tão perto de conseguir uma bênção, às vezes a gente está ali com o olhar em Deus, se mantendo com Deus, mas aí as circunstâncias do dia a dia, as questões que acontecem, eu entendo, no olhar humano limitado, pode ser difícil, pode ser complicado algumas questões do dia a dia, mas a partir do momento que a gente tira o olhar de Deus e olha para as situações, a gente pode afundar literalmente, assim como aconteceu com Pedro. Então, primeiro, aprendizado, a gente não pode deixar de ter o olhar em Deus. Segundo, se porventura, ao afundar, a gente lembrar de Deus, Deus estará ali pronto para nos tirar da situação, assim como foi com Pedro. E eu citei a questão do manto de Jesus, porque após um período, depois desse ocorrido, ali no livro de Atos dos Apóstolos, diz que as pessoas se reuniam para tentar passar ali pela sombra de Pedro, pois elas tinham certeza que poderiam receber as bênçãos, ou seja, ele se tornou um grande apóstolo, uma referência. Então, o ideal é mantermos os olhos em Deus. Se porventura a gente mudar a atenção, lembrar que Deus estará ali também para nos abençoarmos e sabermos que Deus tem um plano e um propósito na vida de todos nós, e Deus vai sim cumprir esse plano. Então esse propósito dessa oração, dessa campanha de 7 dias é nesse sentido, para a gente não deixar tanta coisa que acontece no dia a dia interferirem no nosso relacionamento com Deus. Vamos orar. Deus, em o nome de Jesus, estamos aqui em mais um dia dessa campanha, desse propósito de fé, desse momento onde nós dedicamos parte de nosso tempo de vida, que o Senhor Deus nos abençoou para orarmos ao Senhor, para pedirmos bênçãos ao Senhor, para clamarmos ao Senhor Deus que nos abençoe. Ó Deus, pelas questões do dia a dia, por tudo que acontece, o Senhor bem sabe que pode ser para nós aqui na Terra, enquanto humanos, enquanto limitados, olharmos para as situações, para as dificuldades, para as ocasiões, para as circunstâncias do dia a dia e tirarmos a atenção, o olhar do Senhor Deus. E é nesse propósito, nesse sentido que nós oramos, para que o Senhor nos abençoe, para que mantenhamos o nosso olhar e a atenção ao Senhor Deus, para que mantenhamos sim a certeza, a fé que o Senhor Deus nos abençoa, que o Senhor Deus continuará nos abençoando. Ó Deus, em o nome de Jesus, nos ajuda a aumentar a fé, nos ajuda a não duvidarmos,
nos ajuda a caminhar sobre as questões do dia a dia. Move, ó Deus, as situações, as ocasiões em nosso favor. Move pessoas, ó Deus, em o nome de Jesus e circunstâncias em nosso favor, favoráveis à nossa vida. Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, para que não percamos o nosso tempo de vida à toa, olhando coisas sem sentido, participando ou fazendo qualquer coisa que seja que não edifique a nossa vida, que não nos trará nada de benefício. Pai querido, Pai amado, que tenhamos atenção sim de cuidarmos de nós, de nossas vidas, de buscarmos sempre o Senhor Deus e esperarmos do Senhor a resposta. Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus, nos abençoa, nos ajuda a aumentar a fé, nos ajuda a vencer com o Senhor Deus e nos ajude a passar por esse mar, por essas situações do dia a dia. Ó Deus, não é o ideal que a gente deixe de olhar ao Senhor e olhe para as circunstâncias, mas se porventura acontecer, sabemos que podemos clamar e o Senhor nos tirará daquela situação. Então tira, ó Deus, qualquer pessoa que possa estar passando por uma situação difícil, complicada, por qualquer pessoa que possa sim ter deixado de olhar e acreditar ali no Senhor, possa ter diminuído a fé, que o Senhor abençoe para que essa pessoa volte, né, a intenção a olhar para o Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, esses atos de fé, essas orações consecutivas de 7 dias em propósitos diferentes, é uma entrega da nossa parte, é uma dedicação da nossa parte, queremos mostrar que temos sim esse objetivo, que estamos focados nesse sentido de termos do Senhor as bênçãos de Deus, e nós oramos para que o Senhor Deus receba as nossas orações e pedimos para recebermos do Senhor as bênçãos de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude sempre a mantermos a confiança, a fé, pois sabemos sim que o Senhor Deus é quem pode nos abençoar, nos proteger, nos livrar, nos restaurar, nos libertar. E é isso que eu peço a Deus, em o nome de Jesus, por cada pessoa que está aqui participando dessa oração. Abençoa, protege, prospera, liberta, restaura, em o nome de Jesus, e que essas bênçãos do Senhor Deus também sejam em alcance a família, o ente querido de cada pessoa. Pai querido, Pai amado, em o nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sempre sejam e estejam em nossas vidas, em nosso lar, com os nossos entes queridos, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada esposa, cada marido sejam abençoados pelo Senhor Deus e que mantenham a fé que o Senhor Deus continuará os abençoando. E nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. E se o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui de novo, nesse novo propósito, até concluirmos os 7 dias. Para a honra e glória de Deus, desde já tomamos posse da bênção. Eu digo amém, eu digo graças a Deus. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, que Deus te abençoe de maneira abundante, que Deus ouça e te abençoe, te cuide, te proteja, te livre, te guarde, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus sempre seja e esteja por sobre a sua vida, hoje e sempre. Fica na paz. Amém. Em nome de Jesus. Eu sou o Fabrício Ferreira e agradeço a sua atenção.